Eu costumo dizer que algumas canções não envelhecem, elas dormem esperando o momento certo para despertar. Esse disco nasceu nos anos 80, mas só agora ganhou voz, som e alma. Cada nota dele nos transporta para aquele tempo. Origens não é só o nome do álbum, é um reencontro com tudo que nos fez ser quem somos. É a nossa alma e juventude impressa em 10 canções trazidas à vida. Cabeça lunar que faz canções e vê asteriscos passarem, eletrificar. Nossa paixão pela música começou em casa, no DNA de nossa família. Nossos pais eram muito ligados e apaixonados por arte. E essa história vem de longe, vem das décadas de 20 e 30, com meu avô Sebastião Coelho, que já era provedor da Jazz Band Souza Coelho. Isso é algo que pouca gente sabe e é de uma importância histórica enorme. Uma banda de jazz em Avaré, naquela época, era um evento único. Essa herança musical foi passada adiante. Minha mãe era cantora lírica, o meu tio Clóvis comandava a Rádio Avaré e meu pai se dedicava à concha acústica. O fio condutor de tudo, no entanto, veio por meio do meu primo, o Provão Filho, ou Clovinho. Ele nos apresentou o que havia de melhor no rock nacional e progressivo. Nos apresentou o Clube da Esquina e por aí ia. A nossa regra era clara, se a música fosse boa, ela tinha espaço. Foi a partir daí que essa paixão pela música foi se consolidando e crescendo cada vez mais. Sabia, levou tiro no peito, coração foi de cara pro chão. Caçador, um cara atrevido, mas pra bandido deve ter coração. Daí para os festivais foi um pulo. Tudo começou num festival em Mojimirim, onde fomos defender a música Sonhador. Na hora de preencher a ficha técnica eu escrevi Grupo Avaré. E assim ficou. Aí nasceu uma banda que reunia gente talentosa. O Joseph Coelho, eu, o Fernando Caran, o Clóvis Guerra, a Antonieta Giraldi, a Rita Coelho, Lucila Guazelli e outros parceiros como o Altino Toledo e também o Jamil Caran Júnior, do Turbo, o irmão do Fernando Caran. Viajávamos para festivais pelo interior do Brasil, especialmente no interior de São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Era uma época de efervescência cultural, com a ditadura acabando e uma sensação de liberdade no ar, nos trazendo muita criatividade. Dessa cena musical, a gente se aproximou da família Caran, liderada pelo grande e saudoso Jamil Caran, e da família Novaes, impulsionada pelo Dr. Paulinho e pela maravilhosa cantora Dona Margarida Novaes. Foi aí que Juca Novaes nos convidou para integrar o grupo Fruto Primeiro, que já tinha um disco gravado. Nós participamos ativamente da cena cultural underground e emergente que acontecia naqueles anos 80 na cidade de São Paulo. A gente fez shows no Lira Paulistana, no Teatro Lira Paulistana, no Sesc, no Centro Cultural São Paulo e até mesmo no Festival de Águas Claras. Participamos também de festivais na TV Cultura, ficando em segundo lugar com a música Paranapanema, e na TV Bandeirantes também em segundo lugar com a música Aro de Bicicleta. Sem falar que nos apresentamos em programas de TV como Perdidos na Noite, com Fausto Silva, Som Brasil, com Rolando Boldrin e programa Flávio Cavalcante na TV Bandeirantes. Foi nessas andanças com o Fruto Primeiro, nesses festivais, que surgiu o desejo de ter um festival do sonho. Um festival com respeito aos compositores, aos músicos, com um som de alta qualidade, com um júri técnico e gabaritado e com uma premiação relevante. Enfim, algo que só se via nos grandes festivais de TV e nos grandes centros. A ideia foi a mola propulsora para o que viria a ser a Fanpop. Sob a liderança de Juca Novaes e com o apoio do prefeito da época, o seu pai, o Dr. Paulinho Novaes, um grupo de jovens de Avaré criou o melhor festival de música popular brasileira do interior do país, revelando inúmeros talentos. Nós estávamos no coração de tudo. Eu e Joseph Coelho tivemos músicas concorrendo logo na primeira edição. Joseph, em especial, se tornou uma peça importante da engrenagem, tocou na banda de apoio
e por mais de 10 anos atuou como diretor de palco. Eu continuei participando de festivais em inúmeras edições, sendo premiado algumas vezes. E a essa história se soma a do meu irmão, o Clovinho, ou Clovão Guerra, como nós o chamávamos, a quem dedicamos esse disco, que foi um pilar fundamental da Fanpop. Transmitiu os festivais pela Rádio Avaré e se tornou o lendário apresentador oficial da Fanpop e de outros grandes festivais pelo Brasil. O Clovão era, sem dúvida, uma verdadeira enciclopédia da música brasileira, um dos maiores conhecedores da cena musical. Agora, décadas depois, eu e o Cláudio, já na maturidade da vida, resolvemos finalmente reviver aquele passado onde éramos jovens, sonhadores, e revisitar essas músicas que descrevem de forma muito concreta como víamos o mundo naquele momento. Esse disco somos nós, nossa visão de mundo, nossa esperança, nossas paixões e nossas crenças. Enfim, um retrato das nossas almas traduzidas em canções. Algumas estavam completas, outras quase ou praticamente esquecidas. Quando nós decidimos fazer esse álbum para resgatar nossas origens, eu procurei o Fernando Sanfa, e uma pessoa que há 18 anos a gente fazia trabalhos no estúdio dele, uma pessoa muito competente, e apresentei-o ao Joseph Coelho. Foi aí que o Sanfa entrou, e não foi só como produtor. Ele construiu tudo com muito carinho e dedicação. Criou os arranjos, dirigiu os músicos, captou, editou, mixou, masterizou e nos orientou em cada detalhe. O Sanfa era o nosso George Martin. Mais do que tê-lo como produtor, tivemos a parceria dele se engajando emocionalmente no projeto e nos ajudando, com seu conhecimento técnico e sua capacidade criativa, a construirmos um trabalho com a qualidade que esperávamos. E no final, conseguimos um trabalho de qualidade feito com muita paixão. Foi um verdadeiro renascimento musical. O Sanfa viabilizou que tivéssemos a condição de executar um trabalho de alta qualidade. Trouxe músicos incríveis como o Átio Parisi na bateria, o Sandro Carvalho na guitarra, o Léo Moraes na flauta, o Everton Aquino na percussão, o Kiko Stentempo no sitar e flautas andinas. E além disso, pudemos contar com a participação de Gala, do Brian Sachs com os sopros e do Aramis Rocha com as cordas. Realmente, um time de músicos de alta qualidade, ressaltando principalmente os músicos de Avaré, que sem dúvida pode-se dizer que foram influenciados fortemente pela Fanpop, que sempre serviu como um farol para cada um deles. Cada música foi muito especial, cada gravação um aprendizado. Cada vez que ouvíamos uma música pronta era como reviver uma memória. Cada música nos transportava para um momento especial daqueles anos incríveis. O Sanfa conseguiu respeitar a alma dos anos 80, mas entregou um som que emociona hoje. Apesar de toda a tecnologia, o resultado final traduz de forma orgânica a alma de dois sujeitos que entraram um dia em seu estúdio propondo um projeto para gravar músicas criadas há 40 anos atrás. E o resultado foi mais que satisfatório. Para nós, foi a materialização de um sonho. Foi uma honra ser o produtor musical desse trabalho. Estive presente desde a escolha do repertório, buscando entender e decodificar cada ideia, cada intenção do Cláudio e do Joseph. Meu papel mesmo foi lapidar essas inspirações e organizá-las em arranjos, gravações e o final em um disco que realmente traduzisse a alma deles, né? O processo foi leve, natural, prazeroso e cada momento vivido no estúdio se transformou em memória. O mais especial, porém, é saber que a música nos dá o poder de registrar histórias que não ficam presas ao tempo, mas que podem ser acessadas por qualquer pessoa em qualquer lugar. É possível ouvir em casa, compartilhar com os filhos, com os netos, e assim a arte permanece viva, atravessando gerações. Essa consciência acompanhou cada passo da produção do disco Origens, e é isso que torna esse álbum tão significativo. Hoje o som da galáxia, o amor da galáxia, que a Via Láctea é de Juvenal Cometa.
A vida às vezes é uma canção que se constrói com memórias. Cada acorde, cada verso nos transporta de volta a lugares e sentimentos que pareciam totalmente perdidos no tempo. Para mim, essas lembranças estão gravadas em partituras e algumas delas contam a história de uma juventude em Avaré lá nos anos 80. A vida social daquela época se desenhava em torno do Lago São João. Ali, a vizinhança pulsava com o movimento do Bar do Zinho, as sessões do Cine Santa Cruz e a vibração da discoteca Night Fever. O Largo São João era o coração da cidade, um retrato fiel da praça interiorana, onde a gente se encontrava para falar de futebol, paquerar, ouvir música no coreto e simplesmente deixar a vida acontecer. Enfim, é isso que está retratado na música Avaré. Avaré, No bar da esquina fala de futebol. O céu azul, olhar para cima e poder ver o sol. O céu azul. tem coisas que a gente só vê no cinema, coisas tão lindas como o Paraná, Paranapanema. Avaré, Avaré. Cada uma dessas músicas que vieram depois carrega um pedaço dessa história, ou de outras que se entrelaçavam com ela. Paranapanema, coisa de cinema, és o meu poema, meu rio. Paranapanema é uma homenagem à nossa terra, ao rio, que é um oásis de beleza e imponência. Composta a 8 mãos, minhas, do Juca, do Joseph Coelho e do Sérgio Belo. Ela nasceu de forma quase instantânea, mas seu significado perdura. É uma das canções mais especiais do Fruto Primeiro, eternizada pela participação do incomparável Juca Novaes na versão presente no álbum. Paranapanema, coisa de cinema, és o meu poema, meu rio. Paranapanema, és da natureza, a grande beleza, paraíso tropical. Para Sobreviver é um desses milagres do tempo. Foi composta em 1982, quando a preocupação ambiental ainda não era um tema central. E a música já trazia naquele momento uma consciência aguda com relação ao tema. Era baseada na carta do cacique índio de Seattle, e ela ecoa uma temática que hoje se tornou mais relevante do que nunca. Foi a primeira música que escrevemos em um festival e que, para nossa surpresa e alegria, já chegou conquistando o primeiro lugar no Festival de Mojimirim, em 1982. A violência tem que se ter paciência pra sobreviver. Tente chorar pelo caule que cai, pelo rio afogado na lama do cais, pela sede que vem, pela fome que vai, pela fome que Voou é uma ponte entre o passado e o presente. Nessa música, tivemos a chance de resgatar a gravação original do Fruto Primeiro e inseri-la na versão atual. A canção se tornou um coro de vozes familiares, unindo as de Maída, Juca, Izzy e Lúcia Novaes, as minhas e as do Joseph. É como se o tempo tivesse se dobrado sobre si mesmo para permitir que todos cantássemos juntos. sabia, 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 sabia. E o que houve no país Aro tropical? nos leva a um tempo de resistência. Seu refrão, Ferro na Boneca, remete diretamente à época da ditadura e que está muito ligada com um disco de um grande grupo que a gente era apaixonado, que são os Novos Baianos,
que fez o seu primeiro disco, e seu primeiro disco se chamava Ferro na Boneca. Um disco de tremendo impacto na juventude daquela época. Deu pane no motor do compositor brasileiro. 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 E nossa arte. Sonhador marca nossa primeira composição em parceria. Apresentada no Festival de Mojimirim, a canção capta com pureza os sentimentos de dois jovens olhando para o futuro, cheios de esperança e com a certeza de que todos os seus sonhos seriam um dia realizados. Parar no tempo e no espaço, voltar passo a passo e recomeçar. De uma maneira segura, a fé como cura irá me guiar. Batendo um papo na beira do rio. Juvenal é uma homenagem simples, mas carregada de afeto. Foi feita para um português, dono de uma padaria em Mogi das Cruzes. Ele era um ponto de apoio para o Cláudio e para os outros amigos de Avaré que, como ele, estudavam na cidade e moravam perto dessa padaria. É uma música que celebra a memória dos encontros e da solidariedade daqueles estudantes que viviam juntos naquele instante e naquela época. Batendo um papo na beira do rio de estrelas, Juvenal cometa. Seu coração luneta vê estrelas, Juvenal cometa. Caçador de Estrelas é uma música que tem uma história bem peculiar. Esse novo arranjo que a gente fez, que o Sanfa criou, na verdade dá um estilo muito mais pop para a música, mas quando ela foi criada lá atrás, a pegada dessa música era muito ligada a uma influência muito forte de Sai Guarabira. Essa música foi construída para a primeira Fan Pop. Eu queria colocar uma música na Fan Pop e o Cláudio escreveu essa música para mim e a gente conseguiu participar da primeira Fan Pop, levando uma música de Avaré com todo o grupo, praticamente o Fruto Primeiro, mais o grupo Avaré cantando essa música junto no palco. Tem várias fotos por aí na internet. E foi realmente uma sensação incrível estar naquele palco, naquele momento, vivendo aquele sonho. Foi demais. Vento forte rumo norte, invadindo meu quintal. Quero sair caçando estrelas, voar pelo céu feito um planador. A Alforria fala sobre o desejo incontrolável de liberdade e de conquistar novos horizontes. Por muito tempo eu achei que essa composição estivesse perdida para sempre. Mas com a fundamental ajuda do Cláudio e sua memória incrível, a letra e a melodia voltaram à tona. Essa música é a prova de que certas coisas, que por mais esquecidas que estejam, vão estar sempre esperando o momento certo para ressurgir e nos emocionar. Carta de alforria, contra a noite, contra o dia, como carta de alforria. Garra é uma canção que tem tudo a ver com aquela história de sou brasileiro e não desisto nunca, né? A gente, como jovem, tinha incerteza do futuro, não sabia se as coisas iam dar certo, às vezes as coisas davam erradas, e é por isso que a gente fala, né, durante a canção, que cada tiro dado, apontado para o futuro, apaga uma estrela me deixando no escuro. Mas eu brilho como o sol e tenho fé de que a gente vai conseguir superar todos esses momentos negativos e convicção de que as coisas vão dar certo. Esperanças que apontam para a luz. O que você vai ouvir é mais do que um álbum. É um pedaço da nossa história e, quem sabe, um pedaço da sua também. Origens é memória, é afeto, é música feita para durar.
A gente espera que ao vivo você também se encontre nessas canções. Prece a cada segundo. Pede pra Deus plantar mais avarés pelo mundo E cantar. avaré. 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 Avaré.